Fala pessoal, Martinelli aqui. Eu tava ali dentro do supermercado e acabei tomando uma chuva aqui antes de entrar no carro. Mas eu queria deixar aqui algo que eu vi hoje, achei muito interessante. Esperar porque durante a chuva não dá mesmo para fazer nada. Mas queria deixar um recado para vocês aqui. Eu vi mais cedo, né, falando a respeito das críticas. Falando de pessoas que costumam criticar tudo e todo mundo. Pessoas que fazem mal pra gente, né? E aí eu passei esse tempo todo pensando, eu falei, poxa, eu vou falar disso hoje ainda. Na verdade, as pessoas que fazem críticas, elas têm 4 tipos de pessoas que tecem críticas, né? E uma delas não é o tempo todo e não é com todo mundo. A primeira pessoa que costuma criticar os outros é aquela pessoa que ela precisa colocar algumas pessoas para baixo para ela se sentir superior. Esse é o primeiro tipo de pessoa que vive criticando os outros. Se não tiver como rebaixar algumas pessoas para ela se colocar acima, se sentir superior, para ela não tá bom. O segundo tipo de crítico, né, que a gente vê por aí, é o crítico invejoso. É aquele que tudo que você tiver, tudo que você fizer, nunca vai estar bom. Mas não é porque ele quer ter o que é seu, não é porque ele quer o seu lugar. Ele só não quer que você tenha, ele só não quer que você cresça. É uma inveja do tipo maligna. Porque o próprio diabo, acho que quando teve inveja de Deus, ele queria o lugar de Deus. O homem consegue ser pior que isso, né? A inveja, né? As críticas que ele levanta é por uma inveja pior que essa. É uma inveja que não é nem para ter o que é seu, não é nem para querer o teu lugar, mas sim porque ele sabe que ele não tem capacidade de chegar lá, então ele só quer que você não tenha, só quer que você não seja. O terceiro tipo de crítico que a gente vê nos dias de hoje é o cara que tem medo de você. Ou seja, ele sabe que você vai fazer diferença. Ele sabe que de alguma forma você tem talentos, você tem coisas que vão te colocar acima dele. E por medo, o tempo todo ele tenta mexer em você. As críticas dele tentam tocar o seu medo natural. E a gente precisa ter muito cuidado com esse terceiro tipo de crítico. Porque ele age sorrateiro. Ele sempre vai se passar por amigo. Ele sempre vai querer estar do teu lado. Porque num primeiro momento, aquele primeiro crítico que eu falei, ele nunca vai ser teu amigo. O segundo modelo de crítico que eu dei, o invejoso, ele vai tentar muitas vezes se passar por amigo, mas você reconhece ele. Agora esse crítico que tem medo de você, tem medo do seu sucesso, tem medo das coisas que você pode construir, esse muitas vezes ele vai te enganar. Ele vai caminhar com você, vai te chamar de amigo, vai colocar para você, e aí fulano, tamo junto. Esse você precisa ter medo. Martinelli, você falou que tinha 4 tipos de críticos na sociedade atual. Realmente, tem o 4º tipo. E esse tipo é o tipo que tem que caminhar do teu lado. É aquele tipo de pessoa que critica, sim, ele te confronta, mas ele sempre traz muitas lições, muito aprendizado junto com ele. Ele nunca coloca uma crítica sem antes colocar, primeiro, a própria credibilidade em jogo. Então, ele vai criticar, mas ele sempre vai criticar em algo que ele conhece muito bem. Porque justamente depois da crítica vem um aprendizado. Imagine que a crítica é uma caixa grande com um embrulho muito feio. O embrulho é a crítica, mas essa caixa grande é o aprendizado que vai conter dentro dessa crítica. Eu muitas vezes fui mal interpretado porque critiquei, sim, né, algumas coisas, algumas pessoas, mas eu nunca levei uma crítica sem antes levar meu aprendizado, a minha experiência e me colocar à disposição. Porque eu não, no meu crescimento, na minha formação, eu nunca quis ser superior a ninguém sem realmente valer aquilo que eu dizia valer. Eu nunca quis
o lugar de ninguém, nunca me coloquei nem me classifiquei como um invejoso. E muito menos tive medo das pessoas crescerem, muito pelo contrário, eu quero que elas cresçam, porque quanto mais pessoas à minha volta estiverem crescendo, estiverem se desenvolvendo, prosperando, sendo bem-sucedidas, é sinal que eu estou no meio das pessoas certas. Então eu sempre busquei ser o tipo de crítico que confronta, que fala sim, mas que nunca vai dar as costas e nunca vai deixar um soldado para trás. Que a gente possa selecionar e ter perto da gente as pessoas, né, sabendo que elas podem ser uma dessas 4 que eu falei aqui. Que tipo de pessoa tem caminhado do teu lado? Que tipo de pessoa tem caminhado com você na missão que você escolheu para a tua vida? Dentro do seu propósito, existem muitas pessoas envolvidas. Que tipo de pessoas você escolheu caminhar junto de você? Essa pergunta é a pergunta que a gente tem que fazer durante todo 2022. Porque essa pergunta ela vai mudar completamente o destino e o futuro do nosso ano. Nosso ano tem apenas 3 dias que ele começou. E nesses 3 dias isso é uma coisa que tem que tomar os seus pensamentos. Isso tem que fazer a diferença na tua vida. Abração, fique com Deus.